audiência pública convocada conforme edital publicado no dia 16 de agosto de 2017. Registro aqui a audiência do deputado Valdec Carneiro. E nós vamos hoje discutir o decreto que vem regulamentar o Fundo Estadual de Cultura. Essa audiência foi deliberada depois da comissão receber uma carta do Conselho Estadual de Cultura, fazendo alguma série de considerações a respeito do decreto regulamentador, razão pela qual nós deliberamos a realização desta audiência pública. Registro a presença também do deputado Eleomar Coelho, membro permanente e atuante da nossa comissão. Nós vamos iniciar ouvindo a Carla Prete, que é superintendente da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, deputado e secretário André Lazzaroni me ligou dizendo que teria um outro compromisso e que estaria sendo representada pela Carla. Depois nós vamos ouvir a Cleise, que é presidente do Conselho Estadual de Políticas de Cultura. Então, com a palavra, a Carla Prete. Alô? Tá. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Fundo Estadual de Cultura, decreto 46.012 de 2017, é um fundo de natureza contábil que vai proporcionar maior investimento na área cultural. Ele vai permitir mecanismos de fomento direto, empréstimos. Então, ele vai ampliar o investimento na cultura, vai levar a cultura para o interior, porque só com a lei de incentivo à cultura nós não estamos atendendo os demais municípios. Foi um decreto em cumprimento ao Sistema Estadual de Cultura, então nós fizemos meio que a toque de caixa mesmo, para tentar cumprir o sistema. Eu sei que ele tem que melhorar, mas, assim, ele foi feito com base em outros fundos de investimento. Houve um questionamento quanto à formação do comitê gestor. Então, eu desde já vou começar esclarecendo esse problema, porque a nomeação eram 2 membros da Secretaria de Cultura, 2 da sociedade civil e 1 da AGE Rio. E esse foi justamente o problema, porque a sociedade civil entendeu a AGE Rio como poder público, que, na verdade, não é totalmente poder público, é uma empresa de economia mista, a maior parte do capital é público, mas, assim, a AGE Rio não tem nenhuma ligação direta com as secretarias de Estado. Ela só entrou como o agente financeiro, para ajudar essa implementação desse fundo. Então, o secretário André Lazzaroni, do último fórum estadual, da última assembleia que elegeu o comitê gestor, ele se comprometeu que logo depois que o fundo começar a operar, que ainda não está, nós vamos fazer uma nova eleição. Quer dizer, já foi feito, Cleise? A sociedade civil já escolheu um nome. Então, serão 3 membros da sociedade civil, 1 da AGE Rio e 2 da secretaria. O fundo, nós estamos tentando tirar o CNPJ dele, ainda está naquela burocracia, passou pelo bombeiro, agora está na Secretaria de Fazenda. Feito isso, nós vamos abrir a conta e esperamos começar a receber esses investimentos para poder fazer os editais de investimento nos projetos culturais. É basicamente isso. A lei é pequena, ela está complementando a 7.035 e cumprindo a determinação da 7.035 que estipulou a criação do fundo. É basicamente isso, deputado. Bom, ouvi a nossa presidente do Conselho Estadual de Cultura,
Cleise Campos. Bom dia, deputada Zaida Teixeira, deputado Eliomar Coelho, querido deputado, todos os presentes, né, os conselheiros, colegas aqui, Carla Prete. Eu acho que é a primeira coisa parabenizar a iniciativa da Comissão de Cultura da Alerj, no que diz respeito a uma audiência justamente para esclarecer, para trazer mais informações desse processo que está em curso, onde o Conselho Estadual de Política Cultural teve um aceno, né, de participação muito grande para levar a cabo, por assim dizer, mais uma etapa do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Nós temos tido uma pauta muito atenta, tão logo o Conselho tomou posse, em setembro de 2016, nessa casa, né? E de lá para cá, as etapas do sistema têm tido um olhar bastante próximo, né, no que compete, inclusive, ao Conselho, que hoje tem uma representação inédita. Somos 10 colegas das 10 regiões do Estado, sendo 10 titulares e 10 suplentes, mais 6 colegas dos segmentos artísticos, titulares e suplentes. Isso soma 32 pessoas eleitas da sociedade civil e os assentos por indicação do poder público, na qual eu tenho a honra de ocupar uma das cadeiras e, representando a Secretaria de Estado de Cultura, me coube na eleição, em setembro de 2016, o papel de presidente, né, do colegiado. Então, no poder público, essa distribuição compreende colegas do poder público municipal, estadual, da academia, dessa Casa Legislativa e nomes de relevância cultural do Estado. Eu faço referência a esse registro e a esse histórico para que a gente possa ter aqui, inclusive, a título inclusive de registro, como que todos os componentes do Conselho, tanto da sociedade civil quanto do poder público, têm tido um trabalho de defesa inconteste para que a gente tenha efetivado o Sistema Estadual de Cultura, né? Entrando no tema que diz respeito a essa audiência do Fundo Estadual de Cultura, nós tínhamos quase 2 anos de expectativa para que esse fundo fosse regulamentado. Ele é um dos instrumentos fundamentais do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, não é? Havia uma expectativa, e há uma expectativa muito grande dos municípios e dos próprios produtores culturais, dos agentes culturais, em torno do Fundo Estadual, que é, inclusive, no país, uma novidade bastante vigorosa no que diz respeito a ampliar as possibilidades de financiamento para a cultura, não é? E nós tínhamos, então, em fevereiro desse ano, por assim dizer, dentro do Conselho, já quase 8 meses de expectativa, deputado, com relação ao fundo, que a gente não tinha, dentro da Secretaria de Estado de Cultura, elementos internos dentro da máquina para operar a sua regulamentação, né? Era uma matéria que tinha uma associação muito específica com outras unidades do governo, né, da administração pública. O próprio decreto de calamidade pública do Estado pesava muito para o fundo não andar, para esse trâmite não andar, e de modo que, durante quase 8 meses, considerando que o decreto ele tinha competência do Executivo, tanto na sua elaboração quanto no seu encaminhamento, essa matéria ficou bastante parada, né? Com a chegada do novo secretário, em fevereiro de 2017, nós tivemos uma longa reunião, uma reunião do Conselho com o secretário, tivemos depois uma audiência específica para tratar de matérias do sistema com o secretário, onde a gente apresentou para ele a nossa preocupação muito grande dessa lacuna que ainda estava em aberto, né? Nós íamos para 2 anos da lei aprovada sem a regulamentação do fundo, considerando os outros elementos integrantes do sistema que a gente estava conseguindo já avançar, e mesmo a discussão que já vinha sendo travada com alguns elementos de gestão, que é o Plano Estadual, o próprio Programa de Formação Estadual de Cultura e o Programa de Fomento. Então, na ocasião, em fevereiro, o deputado André Lazzaroni, que assume a pasta da Cultura, se colocou extremamente preocupado e fez uma sinalização até vigorosa dentro da reunião do Conselho, que ele
estabeleceria um prazo para que a regulamentação se desse, né? Isso foi publicamente anunciado, inclusive também em outros pronunciamentos públicos do secretário. E dentro da secretaria, obviamente, pelo papel que eu ocupo também na chefia de políticas de cultura, a gente começou a operar um estudo da elaboração desse decreto. A Carla Prete, pela superintendência da lei do ICMS, teve um papel de destaque, de liderança, se apropriou de uma minuta, de um esboço que a gente já tinha, dos colegas gestores que estavam na pasta até final de janeiro, não é? E daí nós tínhamos 60 dias para avançar com essa matéria, inclusive atendendo a determinação do próprio secretário, que queria retornar tanto para o Conselho como para a sociedade com essa matéria vencida. E, ao cabo, né, de quase 60 dias, em 1º de junho, se deu a publicação do decreto, que, para nós, inclusive, dentro da secretaria, tinha tido um saldo, né, por assim dizer, qualitativo, dessa matéria ter sido trabalhada e vitoriosa, né? O Conselho Estadual de Política Cultural, alguns colegas da sociedade civil receberam com alguma preocupação, porque eles entenderam que havia uma necessidade de mais discussão dessa matéria, uma vez que, durante 3, 4, 5 meses, os próprios colegas gestores da secretaria, que deveriam estar estudando e trabalhando a matéria, não tinham trago para dentro do Conselho mais esclarecimentos. Aí eu faço referência a 3 últimas reuniões do Conselho, que, inclusive, tinha uma pauta estabelecida para isso, mas nós tínhamos tido uma alteração, inclusive, da própria dinâmica do Conselho, considerando a tarefa que o colegiado assumiu pela própria permanência da Secretaria de Estado de Cultura e ainda os desdobramentos que a gente passou a viver dentro do Conselho em função da crise do Estado. Janeiro, dezembro e janeiro, como que ficaria a secretaria e como que a gente se debruçou diante desse cenário. Nós tivemos um cenário no mês de junho, logo depois do decreto, de sentar para fazer uma nova discussão, atendendo muito especialmente um documento que eu recebi como presidente do colegiado, assinado por vários colegas da sociedade civil, levantando alguns questionamentos com relação ao decreto. Em especial, a composição do comitê gestor, não é? Que, para alguns colegas, não cumpria, por assim dizer, um conceito que a gente já vem primando, né, pela própria composição que o colegiado tem, da paridade. E, sentando para conversar com o secretário, a gente apresentou para ele a preocupação, inclusive, dessa postura de preocupação aguda e até mesmo descontente de alguns colegas com relação a esse número que compunha o comitê gestor. E o secretário, então, faz uma proposta que a gente leva para a reunião no dia 19 de junho, trouxe aqui a ata para o deputado, para os 3 deputados, né, tomarem ciência aqui, por favor. Deputado Zaqueu, por favor. Onde a gente faz um relato minucioso do que aconteceu na reunião, quando nós, inclusive, parabenizamos os colegas pelo envio do documento, de uma carta, onde os colegas se colocavam nessa discussão, questionando a composição do comitê gestor, não é? Reivindicando mais uma cadeira para a sociedade civil. Então, justamente naquela reunião, abrindo para discussão, como presidente do colegiado, e já estabelecendo com o secretário uma reavaliação, uma reflexão nesse sentido, a gente já vai para a reunião com uma nova composição para ser estabelecida dentro desse comitê gestor, valendo-se de 3 cadeiras para a sociedade civil e 3 cadeiras para o poder público, de modo a garantir a paridade que estava sendo questionada, não é? Naquela mesma ocasião, a discussão foi aberta, várias pessoas se colocaram, a matéria foi apreciada por todos os presentes e nós garantimos, na ocasião dessa reunião extraordinária, a eleição dos nomes para compor o comitê gestor, sendo 2 colegas imediatamente nomeados e o 3º colega para ocupar a cadeira, tão logo o decreto tivesse o seu artigo que conta justamente a composição do comitê, também nomeado. Foram nomeados nessa reunião extraordinária o conselheiro Daniel Guerra,
a conselheira Fernanda Borriello e a conselheira Marinês Fernandes, né? Inclusive, numa composição geográfica, de representação territorial e de segmentos, que foi um consenso, né? Apesar de mais de 3, 4, 5, 6 colegas que se colocaram como candidatos. Então, eu faço esse breve relato, mas me coloco à disposição do deputado, dos nobres deputados, para outros esclarecimentos, fazendo ainda uma avaliação de como que foi importante a sociedade civil eleita se colocar. A partir do documento apresentado, houve, sim, uma reavaliação do secretário, para que a gente pudesse fazer uma recomposição, nesse sentido da própria composição do comitê gestor, entendendo, deputado, que o comitê gestor ele vai, na verdade, estabelecer um trabalho sobre os recursos do fundo, que já vem de um trabalho bem mais amplo e complexo, que é estabelecido no aspecto mais geral pelo próprio Plano Estadual de Cultura, quando as ações e metas do plano, que estão agora sendo estabelecidas pelo Conselho, um trabalho dos grupos de estudo, né, dos 6 eixos temáticos, que vão alimentar e vão subsidiar justamente o Fundo Estadual de Cultura no que tange as suas rubricas orçamentárias. Mas eu fico à disposição do deputado para que a gente possa esclarecer. A Carla também trouxe um material, né, uma cartilha, que eu acho que ela vai falar um pouco disso também, e nós também trouxemos o encarte da Lei de Estado de Cultura, que tem sido uma atividade nossa de disciplina intensa para divulgar maciçamente a Lei 7035/2015, que traz o conjunto do Sistema Estadual de Cultura aprovado. Muito obrigada. Obrigado, Cleise. Algum conselheiro deseja fazer uso da palavra? Aqui nós temos presente a Duda Tostes, o Duda Tostes, a Marinês Teodoro e a Fernanda Borriello. Desculpa, Duda. Então, com a palavra, a Marinês Teodoro. Aqui. É porque eu nominei o deputado Eliomar, deputado Zaqueu e o professor Valdec, querido professor Valdec. Obrigada, Morgana. Eu pedi só para fazer um agradecimento muito especial, porque eu represento o Médio Paraíba. O Médio Paraíba vai de Valença, Barra do Piraí, até Rio Claro e Contano Piraí. Nós somos do interior e trabalho com a territorialização, o fortalecimento, né, porque empoderado todos já são, mas o fortalecimento dos territórios e fazer parte deste conselho e hoje estar sentada discutindo uma regulamentação de um fundo, para mim é de uma importância gigante. Quando, pela primeira vez, eu acho que estão dando ouvidos, né, ao interior, e nós fazemos parte de um estado considerado rico, apesar de tudo que está passando por esses tempos, mas é um estado rico, mas as verbas nunca foram descentralizadas, e pela primeira vez eu acho que estão pensando realmente políticas públicas para o estado e não para a capital. Então, eu fico muito feliz de hoje estar sentada com todos vocês. Isso, para mim, é uma honra. Durante 10 ou 12 anos, eu venho na militância pelo interior e abrindo uma conversação, porque na nossa área só tem uma secretaria de cultura, o restante é fundação ou é agregada de outra, e agora estou sendo chamada pelos novos prefeitos, porque são novas gestões, para que a gente possa desenvolver e explicar o porquê da importância da cultura ser uma autarquia, ter uma secretaria, e quem ocupar a pasta ter o status de secretário. Então, isso me envaidece muito fazer parte dessa luta toda. Muito feliz também estou por fazer parte da história das nossas políticas estaduais. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a casa,
Agradeço as pessoas que sempre nos receberam muito bem. E deixando bem claro aqui a força da Cleise como uma presidente. É uma presidente altiva, às vezes, entendeu? Ela faz um acompanhamento muito sério, então ela faz com que a gente embarque, fortalecendo ainda mais o nosso querer. Então, eu quero agradecer a todo mundo essa oportunidade. Espero mesmo que o interior tenha vistas, entendeu? Porque isso para nós é muito importante. Área em desenvolvimento, já estão juntando cidades e a gente já vai ficar quase como uma entrada de São Paulo. Então, é uma área muito grande de eleitores, de fazedores de cultura, de fomentadores, de artistas. Então, a gente também busca evitar essa debandada toda para a capital e fortalecendo, assim, a nossa região, dando subsistência para nós, artistas, para que a arte não seja um hobby, e sim o nosso ganha-pão. Isso, para nós, é muito importante. Eu trabalho com a arte como profissão, sou gestora e trabalho fortemente nessa área, aprendi muito, muito, muito com a participação social. Eu acho que as pessoas ainda têm que entender isso, o que é uma participação social e o que é democracia. Entendeu? Então, eu quero falar sobre isso e pela participação social. Eu acho que a gente não tem que ficar implorando para que as pessoas participem. Elas têm que vir, porque elas sabem, têm que sentir que isso é importante. Senão, todas as decisões ficam na mão de poucas pessoas. E a decisão é do jeito que hoje a gente está concentrado aqui nessa abertura, conversando, colocando nossos pontos. E quero desejar a todo mundo bons trabalhos e que realmente a cultura do nosso Estado extrapole fronteiras, extrapole qualquer tipo de pensamento, porque o artista é crítico, o artista estuda, o artista participa. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada a todos, bom dia. Obrigada, Marinês. Registrar a presença do vereador professor William César, do município de Itaguaí. Uma pergunta, Cleise. Além da composição, algum outro ponto de modificação do decreto se faz necessário nas discussões do Conselho? Esse era o ponto... O ponto principal foi esse, da composição, para se estabelecer a questão da paridade, né? Houve também um questionamento sobre datas de apresentação de projetos que poderia dar para a Secretaria uma condição de maior prazo, né? Mas isso é uma questão que pode ser resolvida tranquilamente. A gente já conversou com a Carla, com o próprio secretário, mas não é um ponto de divergência que, inclusive, traga uma questão conceitual do que o decreto propõe, mas, principalmente, o fato que gerou, inclusive, a entrega do documento, né, construído por parte de colegas da sociedade civil, foi plenamente contemplado com relação à nova cadeira da sociedade civil. Tá bom, obrigado. Então, eu antes de passar para os meus colegas, entendo pertinente a preocupação levantada pela sociedade civil e pelos conselheiros, porque a lei que nós aprovamos, ela garante a paridade, né? Então, o nosso instrumento balizador é a 7.035, que criou o Sistema Estadual de Cultura. E quando a gente analisa o decreto, a AGRIO, mesmo sendo entendida como um agente financeiro, ela faz parte do Estado. Não é um agente financeiro fora do Estado. Não é um BNDES, por exemplo, né, que não faz parte da estrutura do Estado. Então, a partir do momento que é uma agência financiadora do Estado, ela compõe, né, como membro do Estado, a pessoa que está lá indicada pelo Estado para cumprir ali as suas funções. Então, quando foi levantada essa discussão, nós levamos ao secretário André Lazzaroni, que compreendeu e que fez essa proposta, e mediamos isso para que, de fato, nós pudéssemos
avançar, né, na instalação do fundo. Agora, eu também quero cumprir uma tarefa aqui de não só deixar com o secretário a mudança do decreto, mas que a gente também possa acompanhar e ir à Casa Civil, ir ao governador, pleitear essa modificação o mais rápido possível. A decisão do Conselho foi de junho, nós já passamos aí 2 meses. Então, se a gente deixar que a burocracia da máquina ande por si só, esse decreto, né, acaba findando o ano e o decreto não sai e com a celeridade que a gente precisa, já que nós temos um conselheiro eleito. Então, eu queria saber da Carla se já tem o processo andando, se puder encaminhar para a comissão o número para a gente acompanhar, para que a gente possa, de alguma forma, né, junto ao secretário, ajudar ele e fazer a demanda da comissão para que a Casa Civil cumpra o seu papel na edição do decreto. Então, deputado, primeiro vou fazer um esclarecimento, tá? Essa questão vou voltar na questão da paridade, né, do comitê gestor, que, como bem disse a Cleise, eu me apropriei de um processo que já tinha iniciado em 2015, né? E esse era um dos artigos que já tinham 5 artigos, 5 ou 6, não me lembro. Esse era um dos que estava pronto, da formação do comitê gestor, então eu realmente não mexi, nós não mexemos, tá? Existe o processo, sim. Quando nós chegamos na secretaria, o processo estava parado desde, acho que abril de 2016, né? Porque eles enviaram essa proposta para a Casa Civil, a gestão anterior, e a proposta voltou, porque tinham algumas adequações a serem feitas. O decreto ainda estava muito cru, porque a gestão anterior se preocupou, achou que colocando a sede e o comitê, a 7.035 complementaria, e não foi bem assim. Então, nós fizemos essa complementação, tentando cumprir o prazo que o secretário prometeu na reunião do Conselho, mas sabemos que o decreto tem que melhorar. Já recebi várias propostas, vários e-mails sugerindo algumas alterações. O processo existe, está à disposição de Vossa Excelência, assim, de todos os conselheiros. Quem quiser cópia, posso enviar uma cópia aqui para a Alerj. A gente não precisa da cópia do processo, só do número, para que a gente possa movimentar junto à Casa Civil. Eu não estou com o número aqui. Então, se puder depois encaminhar. Até porque o processo está parado lá agora, que a gente está com essa questão do CNPJ. E assim que sair o CNPJ, que nós vamos propor essa nova alteração do comitê gestor. E, assim, eu convido a todos, se tiverem alguma ideia de alteração, alguma sugestão, será bem-vinda, né? Uma ajuda é sempre bem-vinda. Obrigado. Deputado Eliomar? Bom dia a todos e a todas. Não? Eu confesso que, ver se eu entendi. Quer dizer, eu achei que a coisa tivesse toda redonda, né? Estava decidido a composição do Conselho Gestor, né? Essa parte que, Gleice, que você falou, da divergência conceitual, isso provavelmente já teria sido resolvido também. Quer dizer, depois de resolver tudo isso, então foi elaborado o decreto. Não, foi elaborado o decreto e publicado. Publicado o decreto, nós tomamos conhecimento, e o Conselho, da divergência de não haver a paridade. Foi quando deliberamos a audiência pública. Mas a paridade aí, não já foi resolvida? A partir do momento de que surgiu essa discussão da paridade, houve reunião do secretário com o Conselho Estadual de Cultura, e aqui está a ata que nos apresentaram, e nesta reunião ficou definido que mudaria o decreto da composição do Conselho, ou seja, o decreto, o artigo 5º, que coloca como os agentes que comporão o Conselho, seria
mudado o inciso 4º, colocando 3 representantes da sociedade civil eleitos no Conselho Estadual de Política Cultural. Então, esse inciso precisa ser modificado no decreto, mas a informação aqui trazida pela Cleise é que já há os 3 conselheiros escolhidos e, assim que mudar o decreto, o 3º conselheiro passa a funcionar como membro do fundo. Posso fazer um esclarecimento, deputado, por Claro. favor? Deputado Eliomar, na discussão que foi aberta no Conselho, na reunião que tratou dessa matéria, nós só avançamos, inclusive, na eleição dos 3 nomes, depois que isso foi estabelecido como compromisso, né? De fato, o deputado Zaqueu teve um papel muito fundamental de interlocução junto ao secretário da pasta, para que se pudesse fazer uma reavaliação e uma reflexão nesse sentido, a partir, inclusive, da ação promovida por parte dos colegas da sociedade civil. E na reunião que foi convocada extraordinariamente só para esse fim, para eleger os colegas para o comitê gestor, nós abrimos a discussão, e isso só avançou, inclusive, com a presença de total maioria, né? Depois que houve esse público compromisso assumido pelo gabinete, pelo secretário, de que tão logo o decreto, tão logo os nomes tivessem sido colocados e a gente tivesse o CNPJ, a conta aberta, né, justamente para o fundo começar a operar de modo jurídico e dinâmico, o decreto seria alterado no que diz respeito a essa composição. Tanto que os 3 colegas já foram eleitos. 3 nomes. Fernanda Borriello, Daniel Guerra e a Marinês. Isso da sociedade civil. Todos 3 da sociedade civil. Tá, porque o que acontece é o seguinte, é que, bom, uma coisa que eu sempre, de certa forma, eu fico assim com a orelha em pé, é porque aqui não vem sob a forma de lei, entendeu? Quer dizer, decreto. Não, o decreto é o regulamentador, deputado. Ele regulamentou a Lei 7.035. Mas por que essa regulamentação não vem através de uma lei? É esse que eu quero. Deputado, é isso que eu quero. então, me permita um esclarecimento. Quer dizer, na medida que esteja tudo acordado, já está tudo, as tratativas, digamos, esse ciclo dela foi concluído, e concluído de forma satisfatória, então, a primeira coisa que tem que fazer é substituir esse decreto, que no meu caso devia vir sob uma forma de lei, né? Uma lei onde fosse... Porque o decreto, eu não gosto de decreto, para falar a verdade, né? Porque daqui a pouco entra digamos, um outro secretário ou secretária, entendeu? Aí não gosta e simplesmente faz um decreto tornando esse sem efeito. Com a lei o negócio já fica mais complicado, quer dizer, você tem uma segurança maior, não é? Então é isso aí, quer dizer, eu acho importante a existência do fundo, né? Aliás, eu acho que é conselho e fundo, eu sempre, como se fosse um casal, não sabe, perfeito. Então, você tem o conselho, automaticamente tem que ter o fundo, e esse fundo tem que começar a operar, principalmente diante das dificuldades que nós estamos passando, que o Estado passa, essas dificuldades em termos de recursos, não é? Eu acho importantíssimo, quer dizer, logo esse fundo começar a trabalhar, entendeu? Diante dessas dificuldades, superando as dificuldades e fazendo com que as atividades culturais, as manifestações culturais, de fato, venham a acontecer no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso daí, eu acho que tem que meter a mão na massa, entendeu? E colocar isso para andar. Deputado Waldeck. Sim, claro. Bem, bom dia a todas, a todos, senhor presidente, deputado Zaqueu Teixeira, deputado Eliomar Coelho, que é a Carla Prete, representando a Secretaria de Estado de Cultura, minha querida companheira Cleise Campos, que preside o Conselho Estadual de Política Cultural, membros do Conselho Estadual de Política Cultural, vereador que nos visita, seja muito bem-vindo aqui à nossa Comissão de Cultura, enfim, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para um aspecto, antes de entrar no decreto, que eu acho, viu, Morgana, eu acho que tem um pequeno erro na lei matricial, na 7.035. Eu estava examinando esses documentos
para me preparar para a reunião, salvo engano de minha parte, né? Que pode acontecer, é claro. No artigo 23 da 7.035, depois eu entro no decreto, tá, Zaquilo? Diz assim: o incentivo previsto no inciso 3 do artigo 18 desta lei, oriundo de renúncia fiscal, será destinado à empresa contribuinte do ICMS com a finalidade de patrocínio a projetos culturais e doação ao Fundo Estadual de Cultura. Mas quando a gente vai ao artigo 18, não é? O inciso 3 fala, ele fala dos recursos do Fundes, né? É o inciso 4 que fala do incentivo fiscal do ICMS. Então, precisa fazer um reparo, é importante isso, né? Porque o inciso 4 é o que faz menção aos recursos do incentivo fiscal do ICMS. O inciso 3 faz recursos do oriundos do Fundes, que é uma outra coisa. Então, a lei precisa ser corrigida para não dar confusão no futuro. Então, a própria Comissão de Cultura podia preparar um projeto de lei, um projeto mínimo reparador, para a gente limpar a área, porque é muito importante deixar tudo isso muito claro. Mas, enfim, é uma preliminar. Indo aqui à questão do fundo, né? Eu quero agradecer também pela distribuição aqui desse documento, que eu lerei com atenção. Eu acho que, enfim, felizmente está sendo equacionado, mas acho que o melhor teria sido, eu sei que a dinâmica, assim, às vezes nos atropela, o melhor teria sido que a minuta do decreto tivesse sido discutida com o Conselho Estadual de Política Cultural previamente à sua publicação. Não tenho dúvida disso, não é? Né? Enfim, então, assim, uma vez, enfim, tomada pelo governo a boa iniciativa de elaborar uma minuta para a regulamentação da lei, submetê-la ao Conselho Estadual, não é? Enfim, isso teria evitado, por exemplo, né, essa questão da composição. Porque então, primeiro como método, né, eu quero aqui dizer, reconheço que às vezes a cronologia e o ritmo nos engole, mas tendo um Conselho Estadual atuante, né, com capacidade de formulação, né, é sempre oportuno. Acho que para o gestor é um ganho, é um trunfo, né, ter um Conselho Estadual com quem compartilhar a minuta de um decreto tão importante. Nós estamos falando aqui de um eixo fundamental da política pública de cultura, né? É uma das letras do CPF da cultura, né? O Conselho, Plano e Fundo. Enfim, então, esse é o primeiro elemento. Então, faltou essa possibilidade. Bom, quanto à composição, com todo respeito à Carla, enfim, que eu ouvi com muita atenção, o princípio da paridade não estava assegurado nessa versão, porque a AG Rio, assim, veja o que diz a 7.035 sobre a AG Rio, no seu artigo 41. Veja o que diz a própria 7.035. Fica credenciada como agente financeiro do Fundo de Cultura, a AG Rio, órgão vinculado. Assim, então, sinceramente, assim, eu acho que já superamos essa etapa. Então, de fato, o princípio da paridade não estava assegurado, será agora, assim, portanto, é preciso modificar o decreto, né? Aqui uma coisa que a gente pode fazer para ajudar, né, como você estava sugerindo, a Comissão de Cultura pode, por exemplo, apresentar uma indicação legislativa, né, em nome da Comissão de Cultura, não é, propondo a modificação do decreto, do inciso 4 do decreto, é uma maneira de ajudar o secretário, na linha exatamente do que você propôs. Eu estou só materializando num formato. Pode ser o formato, pode ser uma indicação legislativa da Comissão de Cultura, uma indicação legislativa ao governador, propondo, né, a modificação aqui do inciso 4 do artigo 5º. Mas, enfim, de qualquer maneira, o mais importante é o equacionamento político, que, pelo que eu entendo, já foi feito, né? Eu li aqui rapidamente a ata, agora é materializar, eu acho que o mais brevemente possível, porque uma vez criada a conta, a gente tem a expectativa de que o fundo comece a operar, e é bom que a composição esteja completa, enfim, inclusive na forma do decreto. Uma outra questão, depois você, se você puder, uma outra questão que eu queria levantar é o seguinte, enfim, é a questão relacionada assim, bom, eu vi aqui, quero ver se eu consigo encontrar novamente. Sim, eu vi aqui que há um limite, há uma limitação no artigo 1º do artigo 11, na seção do decreto, né, da aplicação dos recursos do fundo, as despesas referentes à gestão do fundo, com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou alocação de bens imóveis necessários ao cumprimento dos seus objetivos, são limitadas a 5% dos recursos arrecadados pelo fundo no ano anterior. No parágrafo seguinte, diz o seguinte: o agente financeiro
credenciado, no caso a AGRI, por enquanto, sem prejuízo de que haja credenciamento de novos agentes financeiros, se eu bem entendi. Não é? A 7.035, e o próprio decreto admitem a possibilidade que haja credenciamento de novos, que eventualmente apresentem propostas mais interessantes, enfim, né, melhores para a gestão do fundo. Né, então, o artigo 2º diz: o agente financeiro credenciado será devidamente remunerado em até 2% dos recursos transferidos, conforme regulamentação própria. Aí eu pergunto, esse teto de 5% do parágrafo anterior já compreende esses 2% que serão gastos a título de taxa de administração? É uma taxa de administração isso, não é? Esse teto de 5% do parágrafo anterior já compreende esses 2%? Já compreende, não é? E, então, o papel da AGRI, no caso, será exatamente qual? Apenas o agente financeiro, pode ser qualquer outro, então, né? Como a AGRI é poder público, Claro. né, o agente financeiro Taxas melhores, vinculado, talvez. credenciado, tem taxas melhores e tem, né, respeita o princípio da administração pública, né, enfim. Um agente de fora, ele pode agregar, ele pode cobrar 0,5% de taxa de administração se tiver uma proposta boa. Mas o credenciado do Estado é a Claro. AGRI. De qualquer maneira, vale a pena olhar o mercado, né? Quem sabe não se consegue uma taxa melhor e sobra mais recursos vão para o fundo, aparecer né? interessados. Claro, né? evidentemente. A ideia é essa. E essa regulamentação própria, dita aqui no parágrafo 2º, né? O agente financeiro receberá até 2% tal, conforme regulamentação própria. É uma regulamentação que já existe? Não, Ah, está bom, pendente. pois é. Estamos Isso é importante. elaborando, exatamente. Não, ainda está pendente. Porque, na verdade, precisa regulamentar o decreto Precisa agora fazer- nesse aspecto. Precisa fazer um regulamento interno É isso. da administração do fundo. Está sendo feito já e vou submeter ao Conselho, à LERJ. Essa valeria a pena passar pelo Conselho antes, Não, né? com Talvez saia uma certeza. portaria do secretário, não sei como é que vai ser, mas assim, é porque isso é importante, porque é a gestão financeira que está aí, né? Não, É o detalhamento da gestão financeira. Enfim, certeza. mas são as questões apenas para ajudar aí a abrir um pouco mais dessa cortina, mas enfim. Posso só fazer Claro. um esclarecimento? Essa questão legislativa eu também concordo, sou da mesma opinião, que para mim funcionaria muito mais uma lei, né? Só que existe um prazo na 7.035 que já não tinha sido cumprido. E por isso que nós fizemos por decreto, mas ainda temos pendente o programa de fomento e o programa de capacitação, de formação e qualificação. Isso tudo, assim, eu acho que se nós trabalharmos em muitas mãos, podemos fazer uma lei conjunta com a 7.035, até, quem sabe, revogar a 7.035 e fazer uma lei nova. Né? Será mesmo? Fica a ideia? Acho temerário. Tudo. Não, Acho temerário. não sei, mas No atual ou acrescentar uma lei que talvez, complemente a 7.035. fazer um aditamento à lei, gente. talvez, mas revogá-la, eu acho. Porque realmente eu concordo, fazer um monte de decretos, nós temos 2 decretos pendentes agora, do programa de fomento e de qualificação, né? Programa de formação e qualificação, quer dizer, serão vários decretos regulamentando o que está instituído no sistema estadual de O que cultura. pode ser feito, Claro. Não, o que pode ser feito, eu quero dizer, é assim, já temos um decreto que será modificado em relação à composição, ao inciso 4 do artigo 5º. Então já temos decreto, né? Agora, assim, o que pode ser feito, como precisa, por exemplo, ainda detalhar a regulamentação do agente financeiro, enfim, talvez possa se pensar num projeto de lei, né, para trazer para o projeto de lei o conteúdo do decreto, acrescentando também a regulamentação da questão financeira e tudo mais, tudo isso numa lei. Mas, enquanto isso, já temos o decreto. Acho que não precisa mexer na 7.035 nesse caso. Né? Você tem um projeto de lei que abarque o conteúdo do decreto, né, e, além disso, a regulamentação que ainda precisa ser publicada no tocante à relação com o agente financeiro. Isso tudo pode virar, como diz o Eliomar, um novo projeto de lei. E, enquanto isso, o prazo já está cumprido, porque tem um decreto. Exatamente. Né? Mas ficaria mais bonito, ficaria mais cristalino, eu acho. Né? Fica mais uniforme, né? eu Uma acho. coisa só. Mas, olha, eu Bom, quando fala em mexer na 7.035, não, a gente vai dar um pulo aqui, desculpa, não queria... porque isso foi passo. para nascer essa lei, meu Deus do céu. pois então. Não foi fácil. Não foi fácil. E nós conseguimos... porque o interessante do processo legislativo é que a lei, né, a proposta sai de um jeito da Secretaria de Estado de Cultura, vai para a Casa Civil, com todo o seu rigor da PGE, né, sai enxugando tudo, e a gente, aqui no Parlamento, tivemos um outro trabalho do processo legislativo que conseguimos, né,
recompor aquilo que era o anseio, né, do segmento cultural. Então, é uma lei que foi bem discutida e bem trabalhada. Agora, eu até compreendo, né, o deputado Eliomar, de não gostar dos decretos, mas a administração pública, e a minha formação jurídica, né, me obriga a fazer esse comentário, ela funciona através dos seus decretos regulamentadores. Porque você tem a lei, e o que faz a lei sair do papel e vir para a materialidade da administração são os decretos regulamentadores. E é claro que o decreto regulamentador ele tem que seguir os princípios que estão colocados na lei. Ele não pode fugir. E quando foge, como foi o caso, aí sim, cabe aqui o reparo, porque ele não está atendendo aquilo que a lei, né, as diretrizes traçadas pela lei. Mas a administração ela funciona com seus decretos. Porque, da mesma forma que aqui está a composição, né, do Conselho, está aqui também que o governador é que nomeia. Então, ao nomear, é que o fundo terá vida. Então, são etapas da administração que vão sendo seguidas, né? Então, e aí, como está aqui vinculado, que é o governador que fará a nomeação, quando ele nomear, ele já pode fazer a mudança do decreto regulamentador. Então, vai ser uma etapa para funcionamento do Conselho, a nomeação pelo governador. E quando ele nomear, ele nomeia os 3 e já faz a mudança legislativa. Então, o nosso temor aqui das coisas não andarem, elas acabam, né, se ajustando, já que, quando o governador nomear o Conselho, ele deverá nomear o Conselho já com a nova composição pactuada. E aí eu tenho certeza que o secretário André Correia vai tratar disso, né? André Lazzaroni vai cuidar disso com carinho, porque firmou esse compromisso junto ao Conselho Estadual de Cultura. Mais alguma observação? Não, apenas isso, que eu acho que o próprio decreto de composição já pode conter um artigo modificando esse decreto, e resolve num único instrumento. Um único instrumento resolve a modificação do inciso 4 do artigo 5º e resolve também a nomeação dos conselheiros, dos membros do comitê gestor. E fica aqui registrada a sugestão à Comissão de Cultura, se quiser fortalecer politicamente, fazer uma indicação legislativa ao governador nesse sentido, enfim, aí para jogar peso, né, nesse processo que já está, pelo visto, equacionado politicamente. Eu acho que a comissão pode fazer a indicação, a gente assina pela comissão e encaminha aqui essa questão do queria decreto pedir licença, e da lei. que eu tenho uma audiência no Conselho Estadual de Educação, agora às 11 horas, queria pedir licença, mas... Obrigado, Valdec. Não, é que o fundo, para mim, é um instrumento importantíssimo. Quer dizer, no meu entender, o fundo é isso que eu falei, é o casal, entendeu? Conselho sem fundo e fundo sem conselho não adianta nada. Então, como nós temos a lei que cria o conselho, eu acho que isso daí poderia ser o objeto. Não sou também contra a existência dos decretos, entendeu? Mas, devido à importância, é muito melhor isso por lei que por decreto. Não, deputado, a lei que criou o conselho também criou o fundo, né? Então, assim... nós temos já com essa lei 2 decretos, aliás, tem outras resoluções. Tem o da lei de incentivo, que também está regulamentando a 1954 e parte da 7.035 atualmente, porque ela já foi modificada, né? Tem agora o do fundo, teremos o do programa de fomento e o do programa de formação e qualificação. Aí depois eu acho que a proposta legislativa fica interessante para juntar esses decretos. Foi isso que eu quis dizer, e complementar a 7.035, não revogar. Certo, tá bom. Cleise, então. O primeiro decreto da lei foi justamente em outubro de 2015. Isso, inclusive, o Conselho ele se estabeleceu a partir desse decreto de regulamentação, que reuniu alguns instrumentos, né, que compõem o sistema e alguns integrantes. Então, foi o primeiro decreto, foi um decreto grande, inclusive, que trouxe, por assim dizer, a oficialização do próprio Conselho, das conferências, dos fóruns, que nós estamos dando cabo agora, acompanhando a Secretaria, de modo bastante próximo, os fóruns setoriais. Não é? E, deputados, aqui eu me valho aqui da agenda, da audiência,
para informar oficialmente a nova composição do Conselho. Nós tivemos 2 mudanças nas cadeiras da sociedade civil, e aqui a gente já tem os novos colegas que tomaram assento. Morgana, por favor. E também passar às mãos do deputado, presidente da Comissão de Cultura da Alerj, os grupos de estudo que estão trabalhando nesse momento em cima do Plano Estadual de Cultura. São 6 grupos que foram criados, né, de livre escolha, envolvendo todos os colegas, tanto da sociedade civil quanto do poder público, que estão justamente elaborando as ações e metas do Plano Estadual de Cultura, já aprovado na Lei 7035 de 2015. A partir das ações e metas, a Secretaria passa a estabelecer também, por assim dizer, isso é histórico, um novo patamar na prática da política de cultura. E o nosso PPA, né, do Estado, da Secretaria, vai se pautar nas ações e metas que estão agora em estudo pelo próprio Conselho Estadual de Cultura. Morgana, por favor, para os 2 deputados. Muito obrigada. Bom, não havendo mais nada mais a tratar, quero agradecer a presença da Carla Prete, da Cleise Campos, do Duda, que é conselheiro, da Marinês, da Fernanda Borriello, vereador professor William César, e agradecer a presença do deputado Eleomar Coelho e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.